Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. É bem fácil, bem simples. Quando você receber o link do nosso vídeo, da nossa aula de hoje, ao abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Você clica lá, onde está escrito se inscrever, aproveite, toque o sininho, faça também o seu comentário, pois assim você nos ajuda a levar uma palavra de esperança como essa. Envie também aos seus amigos do WhatsApp, peça para que eles se inscrevam, ou no Facebook, pois assim alcançaremos o maior número possível de vida. O título da aula de hoje é Entrando no Tabernáculo, o Pátio. Nosso textos de base que temos para a aula de hoje é Êxodo 25, 8, 9, o modelo divino do tabernáculo, Êxodo 29, 45, 46, o lugar da habitação de Deus, e Levítico 26, 11, 13, a presença de Deus no tabernáculo, Zacarias 2, 10, 11, Deus deseja estar entre o seu povo, João 10, 7, 9, Jesus é a porta de acesso à presença de Deus, Efésios 2, 13 e 18, Jesus uniu os povos diante de Deus. Então o tabernáculo é o local da presença de Deus, e hoje o nosso tabernáculo é o Senhor Jesus, a qual representa Deus no meio do seu povo, porque ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O nosso textuário diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. João 10, 9. A nossa verdade prática diz, para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. Não existe nenhum outro caminho que leve o homem ao céu. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe Buda, não existe Confúcio, Maomé, não existe Padre Cício, não existe orações, não existe sequer nenhuma religião que possa levar o homem a Jesus. Jesus disse que ele é a porta, que ele é o único caminho. Por mais boa que a sua religião seja, por mais boas intenções que você tenha, se você não aceitar Jesus, se você não renunciar ao seu eu, o seu ego, se você não deixar cair por terra toda a sua máscara, você não irá para o céu. Porque não é todos os caminhos que levam a Deus. Existe um único caminho e esse caminho se chama Jesus. Nosso texto, aula de hoje, Êxodo 27, 9 e 19, nos diz assim, farás também um pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia. Para o sul, o pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 covados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes da coluna e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte, as cortinas, a largura serão de 100 covados de comprimento e as suas colunas, 20 colunas, e os seus 20 bases serão de cobre. Os cochetes da coluna e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 covados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhante à largura do pátio do lado oriental para o levante, será de 50 covados, de maneira que haja 15 covados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15
covados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e suas bases 3. E a porta do pátio haverá uma cobertura de 20 covados, de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, os seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 covados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 covados, de linho fino torcido, mas suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Aí está como que se construiria, né, a entrada do tabernáculo, o pátio. Deus, o arquiteto desse grande projeto, dá a Moisés e a todos os construtores desta grande obra todas as diretrizes como que ela deveria ser realizada. Perfeito, para mostrar a perfeição de Jesus, o sacrifício perfeito e único, verdadeiro, que pode levar o homem ao céu. Na introdução da aula de hoje, o tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Ali Deus se centralizava no meio do seu povo, e ele esperava que esta nação reconhecesse isso. Nesta perspectiva, estudaremos acerca da posição do pátio do tabernáculo entre as tribos de Israel, descrevendo a construção da cerca do pátio, e conheceremos mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Cada imagem nos revelará um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória de Jesus. Então, todos os detalhes deste pátio, né, desta grande obra, ela aponta para a cruz do Calvário, ela aponta para o sacrifício perfeito, ela aponta para a nossa redenção. Tópico 1. O pátio entre as tribos de Israel. Quando Moisés distribuiu as tribos em torno do pátio do tabernáculo, estava revelado neste ato um senso de organização divino. O pátio do tabernáculo ficava no centro de todas as tribos de Israel. Era o símbolo de que Deus estaria no meio do seu povo. Isaías 8:14. Deus desejava habitar com o povo. Deus desejava ter um relacionamento com o homem, como ainda hoje ele faz através do sacrifício de Jesus. Todos que reconhecem Jesus como seu Salvador e Redentor têm a presença dele e do Espírito Santo sobre as suas vidas. As montagens provisórias do tabernáculo. A palavra de Deus mostra que a construção do pátio teve como primeira etapa a montagem da estrutura do tabernáculo no Sinai. Isso ocorreu no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, após a saída do povo judeu do Egito. Êxodo 40, versículo 2, 17. Isto é, 14 dias antes da celebração da Páscoa, do Sinai até Canaã. Passaram-se muitos anos antes de Israel entrar em Canaã. Moisés orientou que um lugar fixo deveria ser estabelecido para o tabernáculo. Inicialmente, a estrutura foi montada em Gigal, Josué 4:19, 5:10, 9:6, 10:6, 43. Depois transferiram para Siló, Josué 18:1, que ficava no território de Efraim. Tempos mais tarde, nos períodos de Saul e Davi, e por causa das guerras interna e externa, a Arca da Aliança ficava alojada em lugares diversos, que demonstrava que o tabernáculo já não tinha localização fixa. Finalmente, Jerusalém foi conquistada por Davi. No reinado de Salomão, o tabernáculo deu lugar ao templo de Jerusalém, onde o próprio Deus confirmou o lugar e o aprovou com a manifestação de sua glória. 1 Reis 8, 10, 11. Então o tabernáculo ficou andando de local a local, de tempos em tempos, até que o templo de Salomão foi construído e a arca foi então colocada em um lugar
fixo, como já era o projeto de Deus. A posição do pátio do tabernáculo. Para entender a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito divino, resumido em Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 29:45-46. Aqui está expressa a vontade de Deus em ser o centro do seu povo. A localização geográfica do tabernáculo, o centro do acampamento e de frente para o oriente, isto é, voltado para o levante do sol, revela exatamente a vontade de Deus em habitar no coração do povo de Israel. Ora, Ele é quem deve estar no centro de nosso coração. Deus é quem deve dominar a nossa mente e vida. Sendo assim, se o homem permitir que Deus realize esse grande feito na sua vida, a sua vida será totalmente transformada pelo Espírito Santo de Deus. A posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Os exércitos das tribos judaicas estavam localizados em torno do santuário divino. Primeiro, de frente para a porta principal de acesso ao tabernáculo, o exército de Judá, Isacar e Zebulão estavam posicionados na porta principal do pátio do santuário. Juntos, esses exércitos somavam 186.400.000 homens. Números 2:3-9. 2. Aos fundos do oeste para o ocidente, na retaguarda do pátio do tabernáculo, estavam as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim, que juntas somava 108 e 100.000 homens. Números 2:18-23. 3. Ao norte da lateral do tabernáculo encontrava-se as hostes de Naftali, Dan e Azer. Juntas somava 157 e 600.000 homens. Números 2:25-30. 4. Ao sul, na outra lateral do tabernáculo, estabeleceram-se o exército de Ruben, Simeão e Gade. Ambos somavam 151 e 450.000 homens. Números 12:19. Ao todos eram 603 e 550.000 homens acima de 20 anos de idade, que estavam em torno do pátio do tabernáculo. Isso passava a imagem de que Israel reconhecia a centralidade de Deus na vida espiritual e social da nação. Assim devemos tê-lo como centro de todas as esferas da nossa vida. Então, o homem que quer ser protegido por Deus, guardado por Deus, que quer a direção do Senhor para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, ele deve estar no centro da vontade de Deus. Tópico 2. A construção da cerca do pátio. O cortinado de linho branco da cerca do pátio. Uma cerca de 45 metros de comprimento, com aproximadamente 22,5 centímetros de largura, separava o tabernáculo das tribos ao redor. As 60 colunas de bronze, sobre as quais havia um cortinado de linho branco torcido de aproximadamente 2,25 metros de altura, sustentava a cerca do pátio. Assim não se podia ver o que se passava no interior do pátio, senão a cobertura do tabernáculo. Tal era a segurança para que guardasse aquele lugar separado por Deus para adoração e para a sua presença diante do povo. 2. Colunas, cortinas e varais do pátio. Êxodo 27:10-12. As colunas de bronze foram feitas de madeira de acácia e ficavam presas na parte interior da cortina por base ou placas de bronze colocadas sobre o solo. Já as cortinas eram costuradas uma a outra até formar uma tela bem firme. Por sua vez, os varais encaixavam-se às colunas e ao cortinado da cerca. Tudo era metricamente encaixado.
Assim, as colunas, cortinas, varais são elementos que, didaticamente, podem simbolizar a segurança, a estabilidade e a comunhão na vida cristã produzida pela obra expiatória de Cristo. Então veja que todos os detalhes representam e apontam para Cristo, nosso sacrifício perfeito. Ora, em Cristo, toda a justiça de Deus foi satisfeita na obra expiatória. Por isso temos a segurança da salvação. Romanos 8, 33 e 39. Estamos seguros em Cristo. João 10, 28 e 30. Depois, a partir dessa obra, temos acessão às promessas de Deus, a quais nos dão estabilidade na vida cristã. Romanos 14, 4, Colossenses 3, 3. Por fim, a expiação do nosso Senhor não apenas salvou-nos, mas abriu-nos a porta da comunhão cristã. 1 Coríntios 12, 12 ao 13 e Efésios 2, 12 e 16. Portanto, a semelhança das colunas, cortinas e varais do tabernáculo, a obra expiatória de Cristo nos traz segurança, estabilidade e comunhão na vida cristã. Tudo perfeitamente nos seus mínimos detalhes, para o homem e a mulher se chegar à presença de Deus e para o próprio Deus se chegar até o homem. Relacionamento que havia sido quebrado no Éden, Deus agora reconcilia com o homem novamente. Deus quer que o homem o adore em espírito e em verdade. Deus quer que o homem entre à sua presença. Deus quer que o homem fale com ele. Deus quer que o homem tenha uma comunhão com ele. Mas, para isso, precisamos deixar o pecado. Para isso, precisamos abandonar o mundo. Para isso, precisamos abandonar os nossos desejos carnais e olharmos somente para a cruz do Calvário. Entregar a nossa vida aos pés do Calvário. E aí, venceremos todas as dificuldades que o mundo nos impõe para nos afastar de Deus e teremos a comunhão perfeita com o Senhor, porque o tabernáculo era perfeito nos seus mínimos detalhes, como a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário é perfeito, único e verdadeiro para nos trazer a presença de Deus. 3. A cerca de linho, a santidade e a justiça de Deus. A parte revelada na esfera interna do pátio, separada pelo linho branco torcido, revelava a santidade de Deus. Ali o sacerdote ministrava os cerimoniais de sacrifício pelos pecados do povo. Nesse sentido, o pátio do tabernáculo revelava que o pecador não tinha acesso a Deus santo, senão por meio do sacerdote. Deus é santo e justo. O homem carece de santidade e de justiça. No entanto, em Cristo, o pecador é justificado e santificado para a salvação. Este é o maior milagre que o pecador pode desfrutar de seu encontro com Jesus. Só quem pode justificá-lo e santificá-lo é Jesus. Até esse momento do pátio, do local de adoração construído por Deus através de Moisés para modelo da sua presença, o homem ainda estava limitado a adentrar a presença do Senhor até pelo próprio pedido do homem, porque quando Deus quis falar com o homem, no Monte Sinai, após Moisés descer e o homem ver a glória de Deus, ficaram com medo e pediram para que Deus não falasse com eles, mas que Moisés falasse e os passasse a ele. Então, ficou-se restrito a presença de Deus ao sacerdote, e eles transmitiam ao povo a vontade de Deus. Mas com a morte de Cristo na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu da separação do Santo dos Santos foi rasgado, ou seja, nos deu acesso a Deus. Hoje, através de Jesus, nós chegamos diretamente a Deus, como já falamos em outras lições, e voltamos a repetir. Jesus até mesmo nos ensinou a orar, nos ensinou a dirigirmos unicamente ao Senhor, na oração sacerdotal que é: Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então esta é a oração sacerdotal, só que você só será perdoado se você também perdoar, porque você não merecia a salvação, você não merecia a presença de Deus, eu não merecia, mas diante do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário,
hoje chegamos a Deus. Hoje temos acesso a Deus. Subsídio teológico. Faz-se necessário examinarmos mais de perto alguns aspectos da obra redentora de Cristo. Várias palavras bíblicas a caracterizam. Ninguém que leia as Escrituras de modo prescritivo pode fugir à realidade de que o sacrifício está no amargo da redenção, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A figura de um cordeiro ou cabrito sacrificado como parte do drama da salvação e da redenção remonta à Páscoa. Êxodo 12, 1, 13. Deus veria o sangue aspergido e passaria por cima daqueles que eram protegidos por sua marca. Quando o crente do Antigo Testamento colocava suas mãos no sacrifício, o significado era muito mais que identificação, isto é, meu sacrifício. Era um substituto sacrificial, isto é, sacrifício, isto em meu lugar. Então está aí o símbolo do sacrifício e a proteção de Deus dentro desse subsídio teológico. Israel, quando estava no Egito, foi-lhe dito que teria que passar o sangue nos umbrais da porta, para que o anjo da morte, quando passasse, não os atingisse, não os matasse, como fez com todos os primogênitos do Egito e aqueles que não ouviram a ordem de Moisés e Arão. No sacrifício de hoje, o sangue de Cristo é o que nos protege da morte eterna, é o que nos protege do inferno, é o que nos protege da separação total de Deus. Porque hoje nós morremos nesta carne, essa carne se destrói, essa carne se desfaz, ela volta ao pó, né? E o espírito volta a Deus. Mas a nossa existência não acaba aí. A partir do momento da nossa partida, da nossa morte, do arrebatamento da igreja, né, que eu estou esperando para agora, né, até mesmo antes de terminar esta aula, nós teremos um corpo transformado. Por quê? Porque aceitamos a Cristo, porque reconhecemos o seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, porque entregamos as nossas vidas ao Senhor, e Ele é o que pode nos levar à presença de Deus. É por isso que reafirmamos, como já dissemos, não há outra porta além de Jesus, não há outro caminho, não há vários caminhos. Todas as religiões não levam a Deus. Isso é mentira do diabo. A única pessoa que nos leva a Deus é Jesus, através do seu sacrifício perfeito. Não deixe você ser enganado pelo diabo. Não acha que as suas boas esmolas, as suas ações, ou por você ser bonzinho, não matar, não roubar, isso te levará ao céu. Não. Isso já é dever de qualquer pessoa decente, tá? Isso é caráter e não salvação. Salvação é reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A única forma do homem de entrar à presença do Senhor. Tópico 3, a porta do pátio. A porta do pátio, uma tipificação do único caminho. Êxodo 27, 16. Para se entrar no pátio do tabernáculo, havia apenas uma porta. Essa porta dava acesso ao local sagrado onde Deus habitava. Cristo, nosso Senhor, é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. João 10, 9. Essa porta de nosso Senhor confirma toda a doutrina do Novo Testamento, que tem em Cristo o único caminho de entrada possível para chegarmos ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 10, 14, 6. Essa porta, portanto, é o único meio de acesso a Deus. Atos 4, 12, Efésios 2, 18. Como estávamos falando, mesmo antes de ler o texto, demos uma breve explicação. Jesus, ele é a porta. Jesus é o único acesso a Deus. O seu pastor, seu guru, seu padre, seu líder, seu mentor, seja seu fulano, seu bitrano, qualquer. Ninguém pode levar você à presença de Deus. Maria, uma grande mulher. Eu sou um grande admirador de Maria. Mas não adianta você segurar na barra da saia de Maria, que você não irá para o céu. As imagens de escultura
não pode fazer nada por você. Não adianta orar por algo que é feito de barro, prata, ouro e pau. A nossa oração deve ser dirigida unicamente a Deus. É Ele que nos ouve, né? É Ele que está atento ao nosso clamor. É Ele que estende as suas mãos salvadoras, tá? Salvação só em Jesus. Não existe religião que salva, não existe uma religião perfeita. Nós vamos à igreja, nós temos a consciência de um culto, mas a salvação está ligada no Cordeiro de Deus. Ele é a porta, Ele é a salvação, Ele é o único caminho, tá? E tem uma coisa, se você seguir o caminho errado, pode parar num céu errado. E sabe qual é esse céu errado? É o inferno. E a sua oportunidade é agora, tá? Porque não existe purgatório, não existe segunda chance. Ou você reconhece Jesus agora e se arrepende dos seus pecados para ir ao céu, ou você poderá acordar no inferno. E isso não é ameaça do pastor Paulo, é uma orientação da palavra de Deus a mim e a você. As 4 colunas e suas bases, uma tipificação do Evangelho, Êxodo 27:16. Destacamos aqui as 4 colunas e suas 4 bases. Essas bases e colunas sustentam a porta principal do pátio. Esse fato nos faz rememorar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O maior instrumento que o ser humano tem para conhecer a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a revelação de que precisamos saber acerca da pessoa de Cristo está narrada nos evangelhos. Por isso, para termos uma base espiritual sólida e conhecer a pessoa de Jesus, precisamos começar pelos evangelhos. Assim, leia toda a palavra de Deus e aguarde no seu coração. O evangelho, né, é o que indicamos até para os novos convertidos, por ser uma leitura mais fácil e por apresentar o sacrifício e o grande amor de Deus perfeito por nós. Depois que você lê o evangelho, você pode continuar lendo toda a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que toda a sua palavra é inspirada e útil para a nossa salvação. Mas o evangelho traz a você, né, o sacrifício e o grande amor perfeito de Deus pela humanidade. As cores da cortina da entrada, diversos tipos, Êxodo 27:16, azul, púrpura, carmesim e branco, eram as cores da cortina de entrada ao pátio. Nas Sagradas Escrituras, as cores sempre simbolizaram aspectos importantes da fé. Muitas igrejas de tradições cristãs distintas, como episcopais, as reformadas e até mesmo algumas pentecostais, observam o que se comunicou ou chamar de calendário litúrgico. Nele, os dias comemorativos são inspirados por cores. Esta prática está ancorada nas comemorações litúrgicas do povo de Deus no Antigo Testamento. Nesse aspecto, podemos destacar, por exemplo, que o azul lembra o céu, a púrpura lembra a ideia de realeza, o carmesim lembra a ideia de humilhação e sofrimento, o branco lembra a ideia de justiça perfeita, Romanos 5:18. O Senhor Jesus remonta essas cores, ele veio e foi para o céu, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é justo e perfeito e foi humilhado e moído pelos nossos pecados. Isaías 42:1, Filipenses 2:5 ao 9. Então, todas as cores, né, da construção do local de adoração a Deus pelo povo de Israel representa a realeza de Jesus, representa a sua perfeição, seu sacrifício perfeito, né, salvatório ao homem e à mulher que reconhece Jesus como seu único Senhor. Subsídio, vida cristã, a palavra não, os sentimentos. Que Deus nos dê uma posição séria e decidida na qual a carne e o sangue tenha de se render. Avançaremos muito, não seremos movidos pelos nossos sentimentos. O indivíduo ora por uma noite inteira e recebe uma bênção, mas amanhã, por ele não se sentir exatamente o que acha que deve sentir, começa a murmurar. Desse modo, ele troca a palavra de Deus por seus sentimentos. Deixe Cristo fazer sua obra perfeita. Essa é uma indagação
dentro desse subsídio. O homem ora, clama, mas porque ele acha que não recebeu o que ele queria, ele murmura. Mas o comentarista diz aqui, deixa Cristo fazer uma obra perfeita em você. Você tem que deixar de ser. Trata-se de algo difícil para você e para mim, mas não é problema algum quando você está nas mãos do olheiro. O nosso ego precisa morrer, nosso eu precisa desaparecer e o olheiro fazer uma grande obra na nossa vida. Você está errado quando fica esperneando. Você está certo quando fica quieto e deixa Deus formar você de novo, tá? Essa é a grande verdade. Portanto, permita que hoje Ele o forme de novo e faça de você um vaso que aguentará tensão, ou seja, que conseguirá se render unicamente pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Conclusão, nesta lição estudamos a centralidade de Deus em nossa vida por meio da posição do tabernáculo. Fomos estimulados e temos uma base de segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo. Concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus, através da imagem da porta do pátio. Portanto, sejamos conscientes de que Jesus Cristo se revelou ao seu povo como o único caminho para o pecador alcançar a salvação. Ele é o único caminho que conduz ao céu, tá? Olha o que o comentarista nos deixa claro aí. Ele é o único caminho que nos conduz ao céu, tá? Não é Maria, não é pai, filho, mãe, não. Não é Buda, não é Confúcio, não é Maomé, não é Zoroastro, não é a sua tradição religiosa. Quem conduz você ao céu é Jesus, tá? A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Quem foi que desceu? Jesus, para morrer na cruz do Calvário para dar a mim e a você a salvação. Então, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não reconheceu Jesus, e está me ouvindo no canal do YouTube, no Facebook, no WhatsApp, que algum amigo te enviou, aceite ele agora, reconheça esse sacrifício perfeito. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo, Delanhas de São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever agora. Quando receber o nosso link, nosso vídeo, abra. Ao abrir, ao lado dele está escrito se inscrever, clique em cima, toque o sininho e também faça o seu comentário, pois assim podemos alcançar muitas vidas para Cristo. Um grande beijo no coração de cada um.